Boa noite, irmãos. Hoje vamos iniciar mais um grupo de oração dos lares, da Igreja Presbiteriana Getsemane. Eu convido os irmãos nesse momento, entrar em oração, para que a gente, mesmo estando separados, nos sentimos juntos. Vamos orar para a gente poder fazer a abertura do nosso bolo. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, entre em nossa presença, Senhor. Jesus, possa ouvir a oração de cada um, Senhor. Nós temos um gigante diante de nós, Senhor, que está abalando o nosso povo. Uma doença, Senhor, que está mexendo com o comércio e com a vida das pessoas. Unindo e ao mesmo tempo desunindo. Senhor, que a gente possa ter ânimo para vencer, meu Pai, com sabedoria toda essa dificuldade que estamos passando. Ajuda, Senhor, o microempreendedor. Ajuda, Senhor, o grande empresário, o médio empresário, o pequeno, a sair dessa crise, Senhor, porque não é fácil. Tudo parou. Mas o Senhor é grande, o Senhor é quem guia nossas vidas. Senhor, nos abençoe, meu Pai. Eu creio que o Senhor, tudo está nas suas mãos e tudo está no seu controle. Oh, meu Pai, só o Senhor é Deus. Abençoa nossas vidas. Abençoa a vida de cada um que está vendo esse vídeo, que está nos assistindo. Oh, Senhor, entregue na mão de cada família, Senhor, a bênção necessária. Oh, meu Pai, cuida, Senhor, do pão de cada dia, de cada família, de cada pessoa que nos assiste, meu Pai. Amém, Senhor? Que tenhamos um louvor para iniciar o nosso gol. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa o nosso povo, meu Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade ao nosso gol, eu passo agora a palavra a Alessandra, que será a ministra da palavra de hoje. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel 17, a partir do versículo 31, que tem por título: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu-se a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Um breve resumo sobre a história de Davi. Davi era filho de Jessé, e Jessé havia enviado os 3 filhos mais velhos a guerrear. Então Jessé chegou até Davi e falou: Davi, vai até o acampamento, leva mantimento para os seus irmãos e me traga notícias. Ele queria saber se os filhos ainda estavam vivos. Então Davi foi de encontro aos irmãos e, chegando lá, Davi pôde perceber o quanto os filisteus estavam afrontando o exército de Israel. Davi estava ali no meio dos soldados e soube por eles que quem matasse o gigante, Golias, no caso o filisteu, seria coberto de grandes riquezas. Teria a mão da filha do rei por casamento e a casa de seus pais seriam livres de impostos. Então, isso despertou em Davi uma vontade, além da confiança que ele tinha em Deus, em guerrear, em honrar a palavra dos Deus dos exércitos. Então, Davi foi ao encontro de Saul. Na realidade, ele foi chamado, por Saul, quando Saul soube da vontade de Davi de guerrear em nome do exército de Israel. Então nós podemos ver aqui no versículo 35 que Davi nos mostra que o que ele fez ao apresentar, eu vou falando para vocês terem um melhor entendimento, Davi, ao se apresentar a Saul, ele queria mostrar a capacidade que ele tinha de guerrear contra o filisteu. E no momento que ele estava lá, eu vou ler aqui a palavra para vocês, ele menciona o seguinte: eu saí após ele, e feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi aqui estava falando do urso e do leão, quando aparecia para devorar, pegar suas ovelhas. O que me chama a atenção aqui e que nós podemos tirar por lição é que mesmo Davi tendo feito isso para poder acolher, para poder proteger as suas ovelhas, o rei não sabia desse feito de Davi. Então percebemos o quê? Que Davi não era uma pessoa, era um rapaz que ele não precisava de glamour. O rei até então não sabia que Davi havia, em prol de defender uma ovelha, as ovelhas do seu pai, matado o leão, o urso. Então, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: nós não precisamos, irmãos, anunciar o que fazemos ou o que conquistamos para nos engrandecer. Percebemos que Davi, em momento nenhum, ele se engrandeceu ao ponto de levar essa notícia em todos os cantos. Ele não queria glamour. O rei ficou sabendo o quão capaz Davi era naquele exato momento que Davi se apresentou a ele.
Então, o que eu falo para os irmãos e até para nós mesmos é que nós possamos usar o nosso testemunho no intuito de levantar o nosso próprio, o nosso irmão, que muitas das vezes precisa de uma palavra, e não para nos engrandecer, e não para diminuir o próximo. Queridos, Davi tinha em seu coração uma certeza tão grande que nada e ninguém poderia detê-lo. Ele acreditava que o Senhor era com ele em todo momento. Não desista dos seus objetivos diante da situação que você está passando. Confie, vá em frente, o Senhor é contigo. Quantas vezes você almejou algo, você tinha certeza que iria dar certo, mas por uma palavra negativa, você desistiu, não deu continuidade. Imaginem quantas palavras negativas Davi deve ter escutado. Davi tinha uma estatura pequena, a palavra fala que ele ainda era moço. Ao estudar o filisteu que afrontava o exército, menciona que ele tinha aproximadamente 3 metros. Então, aos olhos humanos, humanamente falando, era impossível Davi ganhar uma batalha dessa. Ainda no versículo 37, imagino eu que o rei Saul deve ter sentido tanta certeza na confiança que Davi tinha no Deus dos exércitos, que ele menciona, após Davi se prontificar a guerrear, ele fala: vai-te, o Senhor seja contigo. Se nós pararmos para refletir nesse dizer aqui que Saul falou, vai-te, o Senhor seja contigo. Ao mesmo tempo, lá nas palavras anteriores, em que Saul parece estar contagiado com a certeza da vitória de Davi, por ele passar essa certeza, aqui Saul fala: o Senhor seja contigo. Então, entende-se que ele é como se ele falasse assim: vai, pode ser mais um que morra, o Senhor seja com você. Ele não fala: o Senhor é contigo. Então, ao analisar, ao ler, ao estudar a palavra, esse texto, ele me chamou muita atenção. Já aconteceu, irmãos, não sei se já aconteceu com vocês, de muitas das vezes nós estarmos pensando algo de forma positiva, na certeza que nós vamos conseguir, tudo já está encaminhado, mas vem alguém e dá uma opinião de forma negativa. É como se jogasse um balde d'água em cima de você, te desanimasse. Mas eu te falo nessa noite, o Senhor é com você. Não desista dos seus sonhos. Tenha foco, vá em frente. Vamos nos espelhar na certeza que Davi teve de estar na presença do Senhor e conseguir e vencer. No versículo 38, como eu já li a palavra, vou apenas decorrer, irmãos, para não ficar tão longo o estudo. No versículo 38, Davi foi vestido por uma armadura que nunca tinha usado anteriormente. O que a gente pode perceber é que a armadura mais atrapalhava naquele momento do que ajudava Davi. O que nós podemos tirar de lição neste momento? Davi não se passou por alguém que ele não era, mas mostrou que a sua vitória seria mérito do Deus de Israel. Então você pode me perguntar: Alessandra, como assim Davi não se passou por alguém que ele não era? Davi preferiu ir da maneira que ele era, sem armadura. A palavra diz que Saul
deu a armadura a Davi, vestiu ele, acredito eu que deve ser uma das melhores armaduras, uma vez que foi dado pelo rei. Porém, Davi, na sua simplicidade, foi à guerra, porque a confiança dele não estava em armadura, não estava em espada, mas estava em quem? Estava no Senhor Jesus, conforme ele menciona a todo tempo. Não deixe, irmãos, que não encha o peito em momentos da sua vida, achando que você é melhor, que você tem mais que o outro. Não deixe a soberba e o egoísmo te derrubar. Foi isso que Davi não deixou entrar no coração dele, mesmo tendo sido, de certa forma, presenteado por Saul com aquela armadura. Então, não tenha vergonha de quem você é, pois você é um escolhido do Senhor. Né? Davi, ele é um escolhido do Senhor, e com nós não é diferente. Davi não precisou de armaduras nem de espada. Sabe por que Davi não precisava desses acessórios? Porque a vitória poderia ser atribuída a elas. Poderia chegarem aos ouvidos uns dos outros, mas estava com a armadura dada pelo rei, uma espada, né, de tanto tamanho, de tal tamanho, mas Davi não queria. Davi não queria que fosse visto uma honra nele, mas que fosse vista no Senhor Jesus. Davi foi de forma simples, como ele era, porque sua confiança, conforme eu estou falando, estava no Senhor dos Exércitos. No versículo 40, fala que Davi, com seu cajado na mão e sua funda e as 5 pedras, foi de encontro ao gigante. Irmãos, acredito que Davi, por essa atitude que ele teve, deve ter havido nesse momento, até pelos soldados mesmo, não só pelos filisteus, um momento de dúvida, de risos, de falar que ele é doido por estar indo dessa forma. Mas vamos pegar a experiência de Davi. Por mais que você escute palavras negativas, meus queridos, não deixe entrar no seu coração. Confia, tenha foco, vá em frente, olhe para o Senhor. Baseado na história de Davi, eu te pergunto nessa noite, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do problema que você está vivendo? Sei que a gente pode relacionar problemas diversos. Muitas mães têm filhos que estão em outros países, no momento em que a gente está vivendo uma pandemia mundial. Mães que não estão dormindo, mães que estão com o coração aflito. Muitos estão com enfermidade nesse momento em que os hospitais estão focados nessa pandemia. Muitos estão sofrendo, tristes, mas vamos permanecer, meus irmãos, confiantes no Senhor. Eu sei que muitos também fizeram processos seletivos, muitos estão esperando uma ligação, o país nesse momento parou, mas vamos permanecer em oração. Tudo o Senhor tem propósito, o Senhor não esqueceu de você, o Senhor é contigo. Nós temos que falar e repetir isso a todo momento para que esteja fixo em nosso coração, para quando nós olharmos nas mídias, nos jornais, o alarde das pessoas, nós possamos permanecer tranquilos, porque a nossa confiança está no Senhor. Eu vou finalizar, queridos, mas uma situação, a situação, conforme eu falei anteriormente, aos olhos humanos, era impossível, mas a confiança, o foco e a certeza que Davi carregava com ele o levou à vitória. Creia tão somente, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Davi era apenas um pastor de ovelhas.
Às vezes, irmãos, por que eu estou mencionando que Davi era apenas um pastor de ovelhas? Às vezes achamos, irmãos, que estamos em uma posição, seja na empresa, seja na igreja, seja na família, uma posição inferior aos demais. Porém, irmãos, Deus te coloca nesta posição para que você tenha habilidades, para que você desenvolva habilidades para combater o bom combate. Davi, possivelmente, queridos, livrou suas ovelhas por diversas vezes, usando a funda. Livrou as ovelhas dos predadores usando a funda que ele utilizou para derrubar o gigante. Motivo pelo qual ele tinha a habilidade em desenvolver esse acessório. Devemos entender que naquele momento Davi não era apenas um soldado de Israel. Ele não foi apenas representando o exército de Israel. Ele era um soldado do Senhor dos Exércitos. E nós, nesse momento, queridos, somos soldados do Senhor, mesmo sem nenhuma capacidade. O Senhor nos capacita. Após a derrota, vocês podem dar continuidade ao estudo, mas lá na frente, após a derrota do Filisteu, lá no versículo 46, você vai poder conferir que o gesto de Davi teve repercussão. Trazendo para a época de hoje, se fôssemos utilizar uma forma de divulgar, Davi estaria em todos os WhatsApps, maior número possível de WhatsApps. Nós podemos conferir, por que eu estou falando isso? Nós podemos conferir que era um propósito de Davi, que essa notícia ela se espalhasse, porque ele fala lá no versículo 46, toda terra saberá que há Deus em Israel. O objetivo de Davi era mostrar que o nosso Deus é maior que qualquer gigante. Ele é maior que qualquer problema que você esteja vivenciando. Confia tão somente no Senhor. Vamos nos unir neste momento crítico em nosso país. Nós sabemos que em tudo tem propósito. Então estejamos orando em oração, estejamos fazendo propósitos unidos, que nós venceremos essa batalha. Nós somos um povo escolhido. Nós não viemos aqui por acaso. Então, querido, essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração de trazer para vocês. Não há um problema tão grande que o Senhor não possa resolver. Guarda essa palavra em seu coração nesses momentos difíceis. Leia, aproveita esse momento para você meditar na palavra do Senhor. O Senhor é contigo, meus queridos. Quero fazer uma oração para finalizarmos esse voo e que essa palavra possa ter falado grandemente a cada um que esteja ouvindo esse vídeo. Oremos então. Senhor Jesus amado e querido, muito obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Sabemos que em tudo o Senhor tem propósito. Sabemos, Pai, que ouvimos essa palavra por diversas vezes, mas o Senhor fala a cada momento em nossos corações de maneira diferente. Então, Deus, que o Senhor possa alcançar cada um, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa protegê-los e que nós possamos entender, Deus, que não existe gigante diante de Ti, Pai, que não existe pandemia, que não existe doença que o Senhor não possa, meu Deus, combater. Então, Pai, guarda as nossas casas, Deus, visita os nossos entes queridos, Pai, livra eles de todo o mal, guarda, Jesus, livra a nossa cidade, o nosso país,
a nossa nação. Pai, visita aqueles países, Pai, que têm passado por momentos tão difíceis. Pai amado e querido, que todos possam saber que somente o Senhor é Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Davi, o nosso Deus, o Deus soberano. Te entregamos a nossa vida nessa noite, em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor é conosco. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meu Pai. Amém, queridos. Gol abençoado na casa dos nossos amados irmãos, Tiago e Alessandra. Palavra abençoada, edificante, ministrada pela nossa irmã Alessandra. Que Deus continue abençoando vocês, família abençoada, usando conforme a vontade dEle, como instrumento dEle. Nós chegamos no momento, então, queridos, da nossa oração. Hoje é um culto de oração. Vamos fazer as nossas orações intercessórias. Foram vários pedidos de oração, né? E quero orar também pela nossa igreja, por essa situação, que logo passe, que nós possamos voltar a estarmos juntos, tá certo? Vamos agora unir a nossa fé e orarmos e colocarmos tudo diante de Deus. Lembrando que esses pedidos de oração serão colocados no caderno, como sempre a irmã Alessandra estará colocando no caderno e postando no grupo, para que possamos estar orando até o próximo gol, tá certo? Que será, já está marcado, será na casa do presbítero Leonardo e da irmã Esther. Que o Senhor esteja abençoando esse gol lá, que seja tanto bênção quanto esse foi, tá certo? Oremos ao Senhor. Senhor, neste momento nós finalizamos este gol alegres, porque ouvimos a Tua palavra, Senhor. Queremos orar pela essa família abençoada, pelo diácono Tiago, Senhor Deus, e a Tua serva Alessandra, seus filhos. Que o Senhor continue abençoando e usando essa família, que eles continuem sendo bênção na igreja, bênção nas nossas vidas, como eles têm sido, Senhor. Continue abençoando eles. Quero orar agora pelos pedidos de oração, a Deus. Temos agradecimento, queremos agradecer pela vida do pastor Walter Matos, Senhor, que está praticamente recuperado. Deus, quero orar também pelo pastor de Caldas Novas, que o Senhor esteja abençoando ele também, restabelecendo a saúde. Os demais pedidos, ó Pai, vários pedidos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Eu me lembro de vários irmãos que estão precisando da Tua graça, Senhor Deus, da irmã Adriana, que contraiu a dengue recentemente, que o Senhor possa estar abençoando ela, curando, restaurando a vida dela, a saúde dela, e das demais famílias também, que possam estar abençoados na presença do Senhor, com saúde física, emocional, espiritual. Eu oro pela igreja, pela liderança, ó Deus, por cada vida, pelas famílias que estão, ó Deus, em suas casas agora, orando comigo. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, que muito em breve possamos nos ver livres dessa pandemia e voltarmos a estarmos juntos, ó Pai, para juntos louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esse culto, por tudo que aconteceu, ó Pai, e te agradecemos e oramos no Teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Deus continue nos abençoando.